Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Wagner, eu trabalho na Prev. Bom, por conta da campanha de investimento, de alteração de perfil de investimentos que deve começar em março, hoje nós teremos o nosso parceiro de investimentos, a Inove Capital, falando um pouquinho sobre o cenário e sobre os perfis, né? A gente vai começar com o Rony vai falar sobre o cenário e o Diego vai falar um pouquinho sobre os perfis após o Rony. Antes de mais nada, eu gostaria de chamar a atenção para estes dois QR Codes que vocês estão vendo na tela. O primeiro deles vai direcionar vocês para o Slido. O Slido é onde vocês devem fazer as suas perguntas ali para tirar suas dúvidas sobre o que foi falado aqui e até mesmo curtir perguntas de outros participantes aí do nosso evento. Após a apresentação, nossos apresentadores vão responder essas perguntas, tá? O QR Code da direita, ele leva para o nosso Instagram, então a gente aconselha vocês a nos seguir no Instagram para ter notícias, não só da campanha de alteração de perfil de investimentos, mas tudo o que acontece na Prev, tá? A campanha ela vai iniciar no dia 1º de março, na verdade ela vai ficar disponível durante o mês de março e vocês vão poder alterar o perfil de vocês ou pelo aplicativo da Prev ou pelo site, tá? Eu vou passar a palavra para o Rony. O Rony é o economista da Inove. Rony, eu peço que você, por favor, se apresente. Vou manter aqui esse slide até você acabar a sua apresentação e aí, após isso, a gente começa com o cenário, tá bom? Obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rony Almeida, eu sou economista da Inove Advisory, a empresa, a consultoria que auxilia a GEPSA no dia a dia, tanto na parte de investimentos quanto na parte legal, né? Vamos falar um pouco aqui sobre cenário, começando pelo cenário global e entrando em Brasil, né? O que a gente pode esperar de 2022? Tem muitas novidades aqui agora, né? Hoje vamos comentar um pouco sobre todos esses desdobramentos na Ucrânia, né? O que isso pode impactar, né, os investimentos e qual que é a nossa recomendação, né? Este call aqui é justamente para auxiliar, né, a decisão de perfil de investimento e qual que será a nossa recomendação, né, para os participantes, né, na hora de escolher o perfil. Aí que entrando no primeiro slide, né, falando sobre toda essa questão na Rússia, né, não vamos trazer muitas novidades em relação à questão mais geopolítica, né, é muito novo ainda todo este tema, né, a gente percebe que nem as autoridades sabem o que estão acontecendo de fato, né, mas tem alguns impactos para o mercado, tem impacto para investimento, isso de fato a gente consegue já dar um certo direcionamento em termos de posição de investimento. Primeiro ponto os mercados hoje abriram majoritariamente em queda, mercado de ações, mercado de renda fixa no mundo inteiro, dependendo do grau de proximidade ali com a Ucrânia, com a Rússia, caiu mais ou menos, né? A gente vê ali a Europa caindo quase 5%, o Brasil abriu com queda hoje, 2% agora de queda, nosso Ibovespa, moedas, como um todo, perdendo força em relação ao dólar, ou seja, o dólar está valorizando, inclusive o real, e é natural que aconteça isso, né? Toda vez que temos uma aversão a risco global, principalmente desta magnitude, o porto seguro sempre é o dólar, o dólar, o ouro, principalmente o dólar historicamente. E o terceiro ponto commodities em alta, principalmente gás natural, petróleo, valorizando ali quase 10% só hoje. Não se sabe ao certo até onde pode valorizar, muito por conta, a gente vai comentar mais para frente, a Rússia é um grande player, é um grande exportador
de gás natural, um grande exportador de petróleo, né? E a Europa hoje depende muito desses recursos, né? Oriundos da Rússia, né? O que isso pode impactar? O que temos já aqui o que podemos adiantar? Primeiro ponto aqui que podemos adiantar estávamos trabalhando com um cenário inflacionário já pressionado. Este quadro agora, esta crise, né, esta guerra, esta invasão, pode só intensificar ainda mais esse cenário inflacionário. Então, tudo que a gente falar ao longo deste call está um pouco mais intensificado por conta dessa crise na Rússia. Então, o cenário já estava em um ponto, o cenário inflacionário já estava preocupante, agora ficou um pouquinho mais. A mesma coisa o cenário de crescimento baixo. Já tínhamos uma expectativa de um mundo crescendo menos, agora pode-se esperar um mundo crescendo um pouquinho menos ainda por conta dessa questão na Ucrânia. E aqui entra o grande ponto, para onde vão as taxas de juros? As taxas de juros, por um lado, ela ajuda a controlar a inflação, que vai ser um problema agravado, mas, por outro lado, ela intensifica o crescimento cada vez mais baixo. Então, os bancos centrais agora ficam ali com uma situação bem mais complicada. Olha, o que eu combato agora? A inflação ou eu intensifico mais essa queda na economia? Então, tem uma questão muito grande. A maior dúvida hoje é justamente isso. Como os bancos centrais vão atuar, neste novo cenário? Eles vão elevar cada vez mais rápido os juros ou eles vão segurar um pouco, perceber o que está acontecendo, para mudar as suas taxas básicas de juros? O nosso Banco Central já começou no ano passado, o juro hoje já está em 10,75, nos Estados Unidos, que é a principal praça, que é o principal banco central do mundo, o Fed, ele ainda não começou, está programado para iniciar em março. Agora, com toda essa questão, vamos ver como que vai se desenrolar. E aqui o último ponto que colocamos sobre Rússia, o que estamos recomendando em termos de investimentos. Este é um momento para migrar para o conservadorismo, mas não em nível de perfil. Não é que você esteja hoje no perfil agressivo para você mudar para o perfil conservador ou super conservador. Não neste sentido. Por que a gente não recomenda que você faça neste sentido? Porque agora, com certeza, os mercados vão sofrer, e se vocês fizerem algum movimento seguindo este efeito manada do mercado, eu vou sair do meu perfil mais agressivo para um mais conservador, você realiza uma perda e na hora, como você não tem tanta flexibilidade para voltar, na hora que esse mercado se recuperar, e a gente sabe que os mercados eles são muito voláteis, se recuperam muito rápido, você não consegue capturar a alta. Então, você vai perder na saída e deixar de ganhar na volta. Então, por isso que a gente não recomenda que faça esse tipo de alteração por conta deste cenário. O que estamos fazendo o gestor da GEPSAPREV, ele tem flexibilidade em alguns produtos, ele tem liquidez, então ele sim, dentro de cada perfil, tende a reduzir um pouco o risco destes perfis. Então, o perfil, eu já estou adiantando alguns pontos, o perfil conservador, moderado, vamos pegar o moderado como exemplo, que é o maior perfil. O moderado, que trabalhava com nível de risco, por exemplo, de 5%, este perfil pode trabalhar agora com nível de risco próximo de 4%, então já vai ter uma redução dentro do próprio perfil. Então, isso é recomendado. Por que é recomendado isso? Porque agora o CDI está pagando um prêmio muito elevado já, Então, você migrar um pouco para o conservador, nesta flexibilidade, você consegue ficar um pouco mais distante do que está acontecendo na Rússia. E com perfil, como perfil você não tem tanta flexibilidade assim para mexer, e nem é recomendado que se tenha tanta flexibilidade assim no perfil, você tem que tomar cuidado. Você pode sair na hora errada e também voltar na hora errada. Então, este é o pano de fundo que a gente gostaria de passar para vocês, em relação a todos esses desdobramentos lá na Ucrânia. No próximo slide, a gente já entra numa questão do nosso cenário base para 2022. O que estamos esperando para 2022? É um ponto até batido, que a gente vem comentando, que vocês estão ouvindo há bastante tempo,
que é a questão da inflação. A inflação está muito preocupante no mundo. Isto mesmo antes, né, de toda essa crise geopolítica, né? E quando a gente olha qual que é a percepção do mercado, né, o mercado majoritariamente ali, né, no Brasil, 49% acredita que a inflação tem um risco de alta este ano, né? Estados Unidos e Europa, a mesma coisa, né? O que diferencia ali é a China, tem riscos mais equilibrados em termos de inflação, né? Por outro lado, crescimento menor do que o esperado. Novamente, antes desta crise geopolítica, já esperávamos esse crescimento um pouco menor em 2022, 2023, né? E aqui a gente pode ver, né, risco de baixa, majoritariamente ali, né, na maioria das praças, esperando um crescimento menor de PIB em 2022. Né? E o terceiro ponto é políticas monetárias mais restritivas. Né? Por conta dessa inflação elevada, os bancos centrais vão ter que elevar as suas taxas básicas de juros, né? Assim como fez o Brasil, assim como está fazendo o nosso Banco Central, né? E isto restringe um pouco a liquidez no mundo. Então, esses três primeiros pontos, eles foram, de certa forma, agravados por conta da crise, por conta dessa crise geopolítica, mas já estávamos trabalhando com este cenário. Né? Então, as carteiras já estavam caminhando para se proteger ou para ganhar, né? Este cenário nem sempre é ruim, né? Ele abre janelas de oportunidade, né? Então já estávamos trabalhando com esse cenário. O que vamos fazer é indicar que seja intensificado mais o trabalho em cima destes cenários, né? Tem um quarto ponto aqui, que é a questão da pandemia, né? A gente sabe que os números estão reduzindo, os números de casos, mas sempre que aparece uma nova variante ali é um ponto de atenção, né? A economia já está muito estressada, os governos já estão muito endividados, a inflação já está elevada, qualquer quarentena que for necessário aplicar intensifica um pouco mais todo este quadro. Então, a pandemia é um ponto de atenção. E, por fim, ali, resumindo, né, a crise geopolítica, que é um negócio novo, tende a intensificar todos esses pontos. Né? No próximo slide, a gente vê, né, a inflação nos Estados Unidos. Né, é um ponto, né, que a gente vem acompanhando há bastante tempo, né, desde que começou a inclinar essa inflação. Né, hoje, ela atingiu 7,5%, de inflação em 12 meses. Isto é 4 vezes a média dos últimos 10, 15 anos, 4 vezes acima do que estávamos acostumados para economias desenvolvidas. Né? E a maior inflação dos últimos 40 anos. Primeiro ponto aqui, né, que a gente pode tirar. O mundo desenvolvido não estava acostumado com este nível de inflação, não viveu este nível de inflação. Se a gente pegar os analistas mais novos, né, que tem menos de 20 anos de mercado, ninguém viu inflação. Então, isso, de fato, é um ponto novo e é um ponto preocupante. Né? Por isso que, quando a gente analisa o mercado, tem uma certa atenção, né, tem uma atenção redobrada para a inflação. Né? Como que os Estados Unidos, como que o Banco Central americano, como que o Fed, né, vai atuar para combater esta inflação, sendo que nos últimos 20 anos ele não conviveu com este nível de preços tão elevados. Né. No próximo gráfico, a gente tem, né, já um desdobramento ali dessa crise geopolítica, que é o petróleo. Né. O petróleo valorizou 70%, mais de 70% em 2021, né, teve um impacto gigantesco na inflação ao redor do mundo. A gente pode ver aqui no Brasil, né, o petróleo impactou, né, uma gasolina muito cara, a gasolina valorizou ali mais de 100%, né, se a gente pegar o período pós-Covid ali, né, pós-pior momento da Covid, e em 2022 já está valorizando mais de 30%, já considerando hoje, já considerando toda esta alta de hoje, né? Já está valorizando mais de 30%. Então, é um ponto que agrava ainda mais esta inflação. Né? No próximo gráfico, a gente vê também outro ponto que intensifica todo este cenário, que é o gás natural. Aqui sim, né, o gás natural, que talvez seja hoje a principal vantagem da Rússia, né, em termos de posições, de mexer ali as peças no tabuleiro, é o gás natural. A Europa depende muito da Rússia, do seu gás natural, né? E toda esta crise, toda essa questão faz com que os preços fiquem elevados. Os preços já estavam elevados
por conta de uma recuperação muito rápida da economia, né, e agora tende a se intensificar. Né? Então, este é mais um ponto, é mais uma cereja ali que intensifica a inflação no mundo. Né? E quando a gente passa, mostra o próximo slide, que é justamente isso, né? O Banco Central dos Estados Unidos, esta é a curva de juros americana. Né? Esta linha em azul é a curva de juros no começo do ano e esta linha em amarelo é a curva de juros hoje, né, já considerando o cenário de hoje. Né? O que essa curva está mostrando? Teve uma certa abertura ali, né, nesses primeiros 45, 50 dias de 2022, né? Inclusive hoje, de ontem para hoje, a curva não está mexendo tanto. Tá? Essa abertura foi mais por conta da inflação anterior ali mesmo, tá? Não foi, essa abertura não foi de um dia para o outro, tá? Foi nos últimos 45 dias mesmo, né? E quando você está tomado, né? Quando você está investido em um título e ele tem essa abertura, você sofre toda a marcação negativa, né? E o Banco Central está com o seguinte dilema: eu tenho uma inflação elevada, né, mas eu tenho, por outro lado, ali uma atividade um pouco fraca. Né? O que eu faço nessa situação? Né? O mercado acha, o mercado precificando, os economistas, acham que o Banco Central tem que elevar entre 5 a 7 vezes o juro em 2022. Né? Hoje o juro americano está próximo de zero. O mercado espera que essa taxa atinja próximo de 1,5, 1,75 no final de 2022. Né? Justamente para controlar a inflação. Então, este é o movimento que vamos observar por lá. Né? Esta curva em amarelo abrindo um pouco mais, atingindo esta curva pontilhada. Né? Então, tem ali um cenário de uma abertura de juro lá fora, né? De uma marcação talvez um pouco mais negativa, mas que gera algumas janelas de oportunidade para investimento. Quando a gente avança um slide, a gente consegue observar, né, o título de fato, né, o título de 2 anos americano, que é este aqui em azul, né, que é o título de curto prazo. Olha como que ele abriu, né, desde outubro de 2021 para cá. Ele saiu de 0,15, né, lá em outubro de 2021 e hoje está próximo de 1,50. Né? Isso já está atualizado para o dado de hoje. Tá? Então, a curva ficou estável hoje, ali não teve grandes movimentos, pelo menos até agora, na curva de juros, porque o mercado já tinha precificado todo esse estresse de inflação há algum tempo atrás. Né? E essa curva em amarelo é a curva longa, né, que abre, né, mais intensamente ali a partir de dezembro de 2021, né, e tem expectativa que essa curva, hoje essa curva está próximo de 1,90, a expectativa é que ela atinja próximo de 2,5, né, justamente para precificar essas altas de juros no mercado global. No próximo slide a gente vê, né, a questão do mercado de trabalho americano. Temos ali uma inflação forte, um Banco Central que está programado para elevar juro, né? E, por outro lado, o desemprego ainda não está totalmente estabilizado. Né? A gente, por este gráfico, percebe que lá em abril de 2020, os Estados Unidos perderam mais de 20 milhões de empregos. Até agora, até o dado mais atualizado, ainda existe no mercado, né, 4 milhões a menos de desemprego do que em 2020. Então, o mercado não está 100% ainda, o mercado de trabalho americano. Né? E mesmo assim, o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, vai ter que elevar juro, né? Intensificando um pouco mais ali, né, prejudicando um pouco mais a recuperação da atividade, a recuperação do mercado de trabalho. Né? Então, resumindo, o que a gente pode falar de mundo é isto, né? Já estávamos com um cenário de inflação elevada, já estávamos com um cenário, né, de alta de juro e isto acarretaria menos crescimento. Agora, com essa crise, né, geopolítica, essas coisas intensificam um pouquinho mais, né, mas boa parte disso já estava no preço, já estava praticamente marcada, os investimentos já estavam caminhando nesta direção. Né? Entrando em Brasil, no próximo slide, o que a gente tem aqui para 2022? Temos, assim como o mundo, uma inflação preocupante. A inflação de 2021 bateu 10%,
né? Temos uma inflação bem preocupante ainda em 2022, né? Tanto por questões ali de commodity, de petróleo em alta, quanto por questões de crise hídrica, né, que é mais um problema interno do Brasil, né, e um pouco mais, né, agora o risco fiscal. O que é esse risco fiscal que a gente vem precificando? A gente viu lá no final de 2021, né, na verdade na última metade de 2021, desde junho até dezembro, vimos ali uma discussão sobre teto de gastos, né? Então, o teto de gastos, de uma forma ou de outra, ele foi modificado, o mercado teve uma percepção ruim sobre isso, né? Porque sempre quando trata de modificações fiscais, o mercado precifica isso muito mal, né? E agora estamos entrando em um ano eleitoral. Né? O ano eleitoral é um ano que, historicamente, governos, congresso, né, gostam de ampliar o leque ali de medidas mais populistas, né? E isso acarreta um custo fiscal, acarreta uma piora na percepção fiscal brasileira, né? Inclusive, aqui essa tabela mostra que 69% ali dos economistas que responderam a esta pergunta, né, dos grandes bancos, né, acredita que piorou muito o risco fiscal no Brasil nos últimos 45 dias. Né? E por que isso aconteceu? A gente viu, né, toda essa questão de PEC dos combustíveis, né, com o Congresso querendo cortar, né, ali alguns impostos sobre a gasolina, sobre o diesel, né, tem isenção ali de imposto para a indústria. Tudo isso é uma renúncia fiscal muito grande, né? E piora ali toda a questão de dívida brasileira, né? Então, o Brasil vai deixar de arrecadar por conta desta renúncia fiscal. Isso piora, né, toda a percepção se isto é saudável no longo prazo, né? Temos também uma questão aqui, né, de um crescimento cada vez menor, e no caso do Brasil, né, não é nem crescimento que estamos falando já de um risco de recessão, tá? Então não é que o Brasil vai crescer menos, o Brasil de fato não vai crescer e ainda vai recuar. Esta é a projeção para 2022. O ambiente externo, muito desfavorável, então piorou muito mais agora por conta dessa crise, né? Já tinha a percepção, né, já estava no preço que o ambiente externo estava conturbado e agora também deu uma certa intensificada. Né? E a gente tem ainda eleições bem polarizadas, pelo menos por hora. Né? Todo este contexto traz uma volatilidade bem elevada. Lado positivo disso, né? Sempre tem um lado positivo aqui nestes pontos. Né? A política monetária, né, o Banco Central tirou o juro de 2% no ano passado, elevou para 10,75%, né? E pretende, no cenário base, né, elevar a 12,25%, tá? Isto praticamente vai entregar um CDI de 1% ao mês. Né? Então, pelo menos um ponto positivo em todo este cenário. Né? Ano passado, a nossa Selic, né, o nosso CDI médio foi próximo de 4%, né? 4,40%, se eu não me engano, né? O nosso CDI em 2021. Enquanto a inflação foi 10%, né? Então, tivemos um juro real negativo de 6%. Este ano não, este ano pelo menos essas questões se estabilizaram. Vamos ter um juro, né, nominal, um CDI, por volta de 12%, enquanto uma inflação por volta de 6%. Né? Então, já entregamos um juro real positivo. Isso já é um ponto que equilibra muito bem o mercado, né? Já é um ponto bem favorável ali para a tomada de decisão. Né? O Brasil não tem ainda um risco que é um risco tão pequeno assim que possa entregar um juro real negativo como fazem os países desenvolvidos. Né? Então, toda essa questão de estabilização monetária, né, já ajuda e muito, né, a situação no país, por mais que tenha outros problemas ao redor disso. Né? No próximo slide, a gente traz aqui um trecho da ata do Copom, né, do nosso Banco Central, da última reunião do nosso Banco Central, e ele diz o seguinte: olha, nesta última reunião, eu elevei o juro em 1,5%, né, então saiu de 9,25 para 10,75, e vou fazer ajustes adicionais em um ritmo menor. Ou seja, ele deixou, né, transparecer, né, que vai elevar o juro mais pelo menos 2 vezes, né, encerrando ali em 12,25. Então, este é o cenário base hoje, né, que a Selic, que o CDI ali atinja 12,25 nos próximos meses. Né? Só que ele fez algumas ressalvas. Olha,
né? Se questões fiscais, né, ele praticamente citou aqui a PEC dos combustíveis, né? Passar, né, que reduza o preço do combustível no curto prazo, ou seja, né, se passar uma PEC e corte imposto e corte, de fato, a inflação no curto prazo dos combustíveis, né, pode até ser verdade isso no curto prazo, mas o risco fiscal que vai trazer para a economia brasileira vai ser tão grande que esse negócio vai estourar no longo prazo, né? Então, assim, olha, se essa medida de curto prazo for implementada, né, o risco fiscal vai ser tão grande que eu vou ter que elevar o juro um pouco mais de 12,25. Então, isso foi a primeira questão que o Banco Central disse. Né? Ele deixou claro, se tiver qualquer política fiscal muito relevante no curto prazo, ele não consegue parar em 12,25, ele vai ter que fazer um pouco mais do que isso. Né? E ele também deixou, ele fez uma outra ressalva, olha, toda essa questão de commodities, né, pode, né, pressionar ainda mais a inflação e pode fazer com que eu eleve o juro além de 12,25 também. Né? Então, o cenário base é 12,25, mas tem todos esses riscos que estão rondando este cenário base que pode fazer com que a nossa Selic ultrapasse, né, 12,25. Hoje estamos trabalhando com um cenário de estresse, né, da Selic bater 14,5, né, por conta de todos esses riscos. Né? É uma alta significativa, né, mas muito menor do que foi 2021. Né? 2021 saiu de 2 para 9,5, né, a Selic. Este ano, no pior dos cenários, pode sair de 12 para 14, né? Já é uma mudança um pouco mais suave nos mercados, né? Já contribui muito ali para os investimentos. Né? No próximo slide, a gente consegue ver como vem se deteriorando as expectativas de inflação. Né? Este é um gráfico aqui do relatório Focus, né, o compilado do Banco Central, com a expectativa de diversos nomes no mercado, né, o Banco Central faz um compilado e mostra aqui que o mercado já estava mais preocupado com a inflação, né, e vai ficar cada vez mais preocupado com a inflação. Né? Esta linha amarela é a linha em 2022. Hoje o mercado espera uma inflação próxima de 5,5%, né, com risco que seja um pouco mais do que isso. Né? Em contrapartida, no próximo slide, a gente vê, né, o risco, né, da atividade. Né? Todo este juro que o Banco Central vai ter que elevar, né, que já elevou boa parte, fez com que a nossa atividade, com que o nosso PIB, né, o nosso crescimento, ficasse em um patamar muito baixo. Né? Hoje o mercado, essa linha em amarelo, né, precifica para 2022 0,30 de crescimento, né? Para a economia brasileira, crescer 0,30 não é nada, né? Com risco grande de piora, né? Com risco grande deste número aqui entrar no terreno negativo e termos uma recessão em 2022. Né? E aqui nesta parte, né, fazendo um breve resumo disto, né, boa parte destes choques que estamos observando no mundo, já estavam precificados no mercado. Né? O mercado já estava precificando uma inflação elevada, já estava precificando um juro elevado e já estava precificando, né, um crescimento muito baixo. Né? Então, boa parte, né, do que pode acontecer em 2022 já estava materializada no preço dos ativos. A gente pode ver isso no próximo slide. Né? São os prefixados. Os títulos públicos prefixados. Quando você entra lá no aplicativo da corretora, você tem lá título prefixado 2020, 2023, 2029, são esses títulos aqui. Né? A gente percebe que, assim como nos Estados Unidos, esses títulos tiveram uma abertura muito forte, claro que aqui em outra magnitude, né? Lá nos Estados Unidos saiu de 0 para 1,5, aqui saiu de 7 na média, né, para 12. Né? Mas teve também uma abertura. Isto aqui representa, explica bem o que aconteceu no ano passado. Né? Se você estava comprado ali nestes títulos, você sofreu uma marcação negativa porque a taxa abriu. Né? Taxa é inverso ao preço. Né? E agora, quando a gente observa o nível desses títulos estão atualizados até hoje também. Tá? A gente percebe que eles estão por volta de 11,5%, 12% no máximo, né? Sendo que a Selic vai bater 12% logo. Né? Então, estes títulos geralmente pagam um prêmio acima da Selic. Né? Historicamente foi assim, né? Ele sempre fica um pouquinho acima da Selic. A Selic é esta linha
mais reta ali, né? Que a gente tem com menos volatilidade. Né? Então, este é o primeiro ponto, né? Não estamos recomendando, né, fazer posição nestes títulos, pelo menos agora. Esses títulos são muito voláteis mesmo, né? A gente acha que a renda fixa não tem volatilidade, mas esses títulos têm uma volatilidade quase que próxima a uma ação, né? São bem voláteis, né? Apesar de estarem pagando um prêmio interessante, 12%, se você comprar um pré-fixado 2029, 2021, pagando 12% real, não, nominal, né? É muita coisa. Né? Mas agora não é o momento, porque a gente acredita que esse negócio ainda vai melhorar, né? Vai abrir janelas de oportunidade melhores daqui para frente. No próximo gráfico, a mesma coisa. Né? Temos as NTNBs. Lá na corretora, vocês conseguem identificar esses títulos como Tesouro IPCA. Tá? Tesouro IPCA principal, Tesouro IPCA. A gente aqui chama esses títulos de NTNBs. E esses dois ativos, tanto pré-fixado como as NTNBs, são o core do mercado, né? E eles se comportaram da mesma forma, né? Se comportaram ali abrindo, né? Estão num patamar interessante de taxa, mas mesmo assim tem muito risco rondando estes títulos, né? Que não fazem com que eles sejam a melhor opção de alocação agora. Né? Tem risco fiscal, risco eleitoral, risco de uma inflação mais alta, risco agora geopolítico, risco de alta de juros nos Estados Unidos mais forte. Então, agora não é o momento para entrar nesse ativo, né? Porque ele é volátil, porque ele tem muita volatilidade, apesar do prêmio interessante, talvez não seja o melhor momento para entrar nestes ativos. Né? E isso a gente vem passando também para a carteira dos perfis da GEBSAPREV. No próximo gráfico, né, a gente consegue observar o lado positivo, né, deste cenário. Né? É um cenário que tem bastante risco, mas, por outro lado, é um cenário que abre essa janela de oportunidade, que é o crédito privado. Né? O crédito privado no Brasil é um ativo que ele tem uma volatilidade menor, né? E está pagando um prêmio bem interessante. Né? O crédito privado está pagando ali hoje, né, CDI ou Selic, mais 1,67 na média. Então, está pagando um spread bem interessante agora, com baixa volatilidade. Né? O crédito privado, você troca a volatilidade, você troca aquele solavanco de mercado por risco de crédito, né? Que hoje entendemos que no Brasil, né, por mais que esteja acontecendo todo este rebuliço em nível global, está um pouco mais controlado este risco de crédito. E é um dos ativos que faz sentido operar agora. Você reduz a volatilidade da carteira, você entrega um prêmio interessante. É claro que a gente não recomenda, né, aqui 100% da carteira em crédito privado. Né? A gente sempre fala, né, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Né? Não dá para a gente alocar muito em crédito privado, sendo que né, vamos concentrar muito risco. Então, entra ali a máxima da diversificação dos investimentos. Mas, com certeza, é um ativo a ser explorado em 2022. Né? No próximo gráfico, a gente tem talvez ali o principal ativo que representa os perfis mais agressivos, né, que é a renda variável, que são as ações, né, e temos aqui situações distintas nos últimos 12, 16 meses, né, quando a gente olha esse gráfico. Né. Primeiro ponto para destacar a nossa renda variável, ela descolou da renda variável global. Né, a renda variável global aqui são esses índices em azul claro, né, e marrom, né, que se destacaram para cima, né, são as bolsas globais. Isso sem considerar a variação cambial. E a nossa bolsa são os índices ali que deslocaram para baixo, né, que são o Ibovespa, talvez seja o mais conhecido, o índice valor daquelas empresas mais de longo prazo, né, o índice dividendos, né, e o small caps, que são aquelas empresas menores. Né. O que a gente pode observar aqui? Né? Lá em julho de 2021, quando começaram as discussões sobre alteração de teto de gastos, ou seja, sobre mudança da política fiscal, né, teve um descolamento, o mercado precificou isso muito mal. Né? Então, abriu uma boca de jacaré entre o retorno das bolsas globais contra o retorno da nossa bolsa local. Né? No começo do ano, janeiro, início de fevereiro, pelo menos até ontem, né, a gente viu um fechamento dessa boca de jacaré. Por quê?
né? O mundo estava passando por um processo de alta de juros, né, por conta desta inflação preocupante que a gente mostrou lá no início, né? Então teve uma rotação de ação, né? Saíram-se investidores globais, né? Saiu de posições em mercados desenvolvidos e migraram para posições em mercados mais emergentes. Um deles, o Brasil, né? Só no começo do ano, nos primeiros 45 dias, entraram 50 bilhões na Bolsa Brasileira. Por isso que o dólar saiu de 5,70 para 5,10, 5 ontem, né? Bateu 5 ontem, por conta deste fluxo de capital muito forte que entrou na nossa bolsa, né? E só em 2021 inteiro, entrou 70 bilhões. Em 45 dias de 2022, entrou 50 bilhões. Esse aqui é o primeiro ponto, né? Este cenário é factível, né? Mesmo antes dessa crise na Rússia. Esse cenário não, na nossa visão, não é tão factível assim. Não é factível esperar que entre todo mês 40, 50 bilhões na nossa economia. A nossa economia, o Brasil, hoje, não tem um selo de pagamento, não tem um rating, não tem a nota de crédito boa. Então, tem um certo limite para entrar recurso de investidor estrangeiro no Brasil, né? Esse é o primeiro ponto. Foi um mês muito atípico, né? Foi um começo de mês de fevereiro também muito atípico, né? Esse é um ponto que a gente gostaria de destacar, né? A nossa bolsa tem oportunidade, né? Aí a gente consegue ver, né, no próximo slide, né? Este gráfico aqui mostra, né, só a entrada de dinheiro na bolsa, né, só confirmando ali que nosso fluxo está bem positivo, né? Entraram ali 50 bilhões em janeiro e em fevereiro, muito dinheiro, muito fluxo da noite para o dia. E no próximo gráfico a gente vê um ponto importante, né? Olha como está o preço sobre lucro do Ibovespa, né, que é a nossa bolsa aqui. Está num patamar, né, interessante. Então, toda essa questão, se você tem aqui, trazendo um pouco ali na decisão de investimento do perfil, né? Se você tem um prazo mais longo, talvez este seja um momento muito interessante ali para você comprar um ativo barato, né? A janela de oportunidade está interessante. Isso se você tiver, claro, um período para maturar esses ativos, né? Esse é um ponto interessante. Então, toda esta volatilidade gera estas janelas de oportunidade interessante para alocar, né? Isso vale também para o perfil. Olha, eu estou no perfil agressivo agora, vi todo este cenário, vi toda essa questão geopolítica, o que eu faço agora, né? Se você tem um prazo, sempre vamos recomendar que você né, mantenha ali num perfil que consiga capturar um prêmio maior no longo prazo, né? Se você não tem este prazo, né, se você está prestes de aposentar ou já está aposentado, né, aí sim, né, a recomendação de perfil cai em cima daqueles perfis mais conservadores, né? A melhor decisão, né, para você capturar ao longo do tempo todo este cenário de volatilidade é você linkar o seu perfil sempre, né, sempre ali ao tempo que você vai se aposentar, que é o caso do ciclo de vida, né, da Jevsaprev, né, porque ali você consegue maximizar muito mais o seu retorno no longo prazo, né, e tirar toda essa janela, né, de você sair na baixa e entrar na alta, sair na baixa e entrar na alta, né? Você fazendo isso constantemente, você acaba reduzindo o seu retorno de longo prazo. Agora, se você seguir, né, um perfil ciclo de vida, é muito mais interessante, é muito mais eficiente no curto, médio e longo prazo. Avançando, né, só para a gente finalizar aqui toda essa parcela de cenário, tá? Temos como expectativa a Selic em 12,25, este é o nosso cenário base para 2022, né? Claro que tem alguns riscos, né? Se passar alguma política fiscal mais populista, tem um risco de essa Selic ser um pouco maior do que isso, tá? Temos um cenário para a Bolsa positivo, né? Por mais que tenha todo esse solavanco, né? A Bolsa, em termos de preço, ela está barata, então é um cenário positivo. Claro que no curto prazo ela vai sofrer bastante, né, com a volatilidade, mas é um cenário construtivo de longo prazo, né? Justamente porque ela está descontada, o preço está interessante, né? O dólar recuou bastante ali em janeiro, fevereiro, mas a gente não acredita que ele venha muito abaixo de 5,
né? Ele vai ficar próximo disso mesmo, 5,10, 5,20. Né? Este é o nosso cenário de dólar, né? Muito porque logo os Estados Unidos vão começar a elevar juros, né? Todo esse fluxo global de dinheiro tende a estabilizar, né? Ou seja, não vai entrar mais 50 bilhões a cada 45 dias no país, né? Então, o dólar tende a ficar no patamar mais estável, né? Um crescimento, né? Estamos apontando aqui um crescimento já negativo, né? Ou seja, uma recessão, né? De 0,5%, né? O IPCA em 5,50, né? Então, veja, aqui é um ponto importante. Apesar da inflação estar elevada, né, ter um risco de inflação ser maior do que 5,5%, já temos uma Selic bem elevada, então já entrega um juro real positivo. Isso é muito importante para o cenário brasileiro. Um desemprego elevado e lá fora uma taxa de juros entre 1,5% e 1,75%. Hoje, o juro americano está entre o patamar de 0 e 0,25%. Tá? Então, desta parte de economia era isso. Tá? No próximo slide, vocês podem ver, né? Tem 2 QR Codes, né? O da esquerda, vocês podem fazer perguntas, eu volto no final para responder. Tá? O da direita é do Instagram. Tá? Agora eu passo a palavra para o Diego. O Diego é o gestor da carteira de investimento da Gebsaprev. Ele vai explicar mais toda essa questão de cenário na prática, como que vai funcionar para os perfis. Bom, pessoal, primeiro, bom dia. Como o Rony colocou, nós estamos vivenciando agora um momento bastante complexo e que exige dos participantes estarem conhecendo melhor a Gebsaprev e entendendo como a carteira está posicionada. Acho que são 4 pilares para nós discutirmos que pode auxiliar nessa decisão sobre qual o melhor perfil de investimento daqui para frente. Um deles é entender como a carteira está se comportando ao longo do tempo. O segundo é entender como ela está distribuída, como está sendo realizada a gestão desses investimentos. O terceiro é qual o nível de assunção a risco que você tem em cada um dos perfis. E o quarto é claramente o horizonte de investimentos que você tem, na hora de olhar para essa carteira e que momento você vai precisar ou não deste benefício. Bom, olhando o perfil de investimento, nós podemos ver aqui que 2021 foi um ano difícil, 2021 foi um ano claramente que a gente entrou o ano mais positivo e ao longo do ano nós tivemos algumas surpresas negativas. Tanto que a Bolsa fechou o ano com uma queda de 17,86%, e os perfis de maior risco acabaram acompanhando, de certa forma, essa queda. Tanto que a distribuição dos resultados ficou entre 5,55% no superconservador, correspondendo a 126% do CDI, até uma queda do superagressivo de 2,88%. Mas isso é normal acontecer em anos onde você tem esses ativos de risco sofrendo mais. Não só a Bolsa ficou negativo, mas os títulos públicos ficaram negativos, inclusive no ano de 21. Mas se nós olharmos um horizonte mais longo de tempo, olharmos para 36 meses, nós podemos ver que a oscilação do superconservador teve um desempenho de 12,39, o que dá aproximadamente 90% do CDI, enquanto o perfil agressivo, que tem esses 36 meses no seu histórico, teve um desempenho de quase 27% ou quase 200% do CDI. O super agressivo, ele não tem 36 meses ainda, mas no tempo que ele existe, ele entrega 144% do CDI. Então, o horizonte de investimentos, como eu disse, é fundamental na hora de tomar a decisão, porque perfis com maior risco podem ter esse tipo de evento, como foi o ano de 21, rentabilidade negativa, mas, por outro lado, no longo prazo, eles sempre tendem a entregar um pouco mais de retorno do que os perfis mais conservadores. Então, acho que esse é o driver principal na tomada de decisão. Olhando no slide seguinte, nós vamos ver justamente como a carteira está distribuída e quais foram os movimentos que foram feitos dentro da gestão. Aqui, como o Rony disse no início da apresentação, existe um movimento gradual e realizado pela Gebsaprev de redução dos riscos de todos os perfis. Então, o participante hoje que opta por ficar no seu perfil, ele pode ter certeza que o risco desse perfil está sendo reduzido. Nós podemos ver aqui que em 2021, por exemplo, o perfil conservador tinha 10% de bolsa, o moderado 25%, o agressivo 40%. E tinham alocações em multimercados, que são os chamados investimentos estruturados, de 16,5% no agressivo e 17% no super agressivo. A distribuição hoje, em 2022, no próximo slide nós podemos ver isso, ela se manteve na renda fixa, desculpa, um slide anterior, ela se manteve na renda fixa,
mas ela foi alterada nesses ativos de maior risco. O conservador, então, deixou de ter 10% para 7% em bolsa, o moderado deixou de 25% para 20%, o agressivo de 40% para 35%, e no agressivo e no super agressivo ainda tiveram reduções graduais na parte de multimercado. Hoje, então, a carteira está posicionada da seguinte forma: o super conservador tem 100% em renda fixa de baixo risco. Quando eu falo renda fixa de baixo risco, são basicamente letras financeiras do Tesouro, que remuneram a Selic, mais alguns títulos de crédito privados de grandes corporações, tanto debêntures de empresas não financeiras, como ativos financeiros de grandes bancos, os principais bancos brasileiros. O perfil conservador também tem a sua maior parcela investida nessa categoria, sendo 62%. Há um pedaço também em renda fixa, que a gente chama de médio risco, que são aquela renda fixa que tem algum tipo de oscilação, como, por exemplo, as pré-fixadas, que o Rony mostrou, como as NTNBs, o Tesouro Inflação, que, apesar de ser renda fixa no nome, eles oscilam, e, inclusive, podem ficar negativos, que é o que aconteceu em 2021. Então, esse perfil conservador tem um pouco de alocação nessa parcela. Assim como tem estruturados e renda variável começam a aparecer nas carteiras dos perfis neste perfil conservador. Moderado já tem uma composição de renda fixa mais dividida entre aquilo que tem mais risco e aquilo que tem menos risco, com estruturados e renda variável mais representativos. O agressivo já tem uma renda fixa com mais volatilidade do que menos volatilidade, e o super agressivo, praticamente a parte de renda fixa mais estável, é muito pequena, realmente uma parcela bem inferior da carteira, que é mais para gerar o caixa do perfil mesmo. Então, de um modo geral, a mensagem que eu queria passar é essa: os perfis são bastante diferenciados entre eles de risco, e nós estamos fazendo um movimento gradual de redução em todas as carteiras. No slide seguinte, nós podemos ver o quão é importante esse movimento gradual de risco, porque não adianta só fazer a redução do risco das alocações, mas também é importante olhar o micro. Então, dentro da renda variável é importante diversificar, dentro da renda fixa também. E aqui só uma amostra dos 65 fundos que hoje compõem a carteira da Gepsaprev, que é bastante expressiva e mostra toda essa diversificação que é colocada dentro da carteira, e que isso agrega bastante em termos de resultados futuros. No slide seguinte, nós vamos ver exatamente a questão do risco, que eu acho que é super importante. Às vezes a gente não tem essa percepção tão clara, mas o perfil super conservador, por exemplo, ele só tem um pouquinho mais de risco quando comparado ao CDI, daquilo que tem disponível no mercado. O conservador tem menos risco, numa escala de risco, tem menos risco, por exemplo, que um título público, que uma NTNB, que vence em 5 anos. Ele, apesar de ele ter bolsa, apesar dele ter multimercado, apesar dele ter renda fixa com risco, a gente vê que ele tem menos risco do que um título público. Por quê? Porque essa diversificação dos 65 fundos ajuda a diminuir o risco total da carteira. O moderado tem menos risco que uma NTNB intermediária, com vencimento ali em 2028, 2030. Que é representado pelo IMAB aqui nesse slide. O agressivo tem menos risco que um título público de longo prazo. Apesar do nome ser agressivo, apesar de ter quase 40% em bolsa, e teve historicamente 40% em bolsa, ele tem menos risco que um título com vencimento em 2040, 2050, que muitas vezes são utilizados para aposentadoria. E o super agressivo, que parece ser algo muito fora da realidade, tem muito menos risco do que vários ativos que nós estamos acostumados, como a Bolsa Americana, como o dólar, como o ouro, como o próprio Ibovespa. Então, aqui a gente tem uma boa percepção da escala de risco desses perfis. Mas isso são em condições normais. E no estresse absoluto? No slide seguinte, a gente vê no estresse absoluto que não muda exatamente essa percepção. Logicamente, essas barras sobem, porque o risco sobe nos movimentos de maior estresse. Aqui eu peguei, por exemplo, a janela da pandemia em março de 20, que foi o maior estresse de todos, e a gente vê que os perfis continuam nessa mesma trajetória. Por exemplo, o conservador alinhado a um título público de curto prazo, o moderado a um título intermediário, agressivo alinhado a um título longo, e o super agressivo muito inferior aos principais indicadores de mercado: dólar, ouro, moeda, S&P, que é a Bolsa Americana, e o próprio Ibovespa. Mas acho que, então, você está querendo dizer que os perfis eles têm menos risco do que o investimento feito individualmente por cada um? Sim. Hoje, a Gepsaprev, a diversificação que ela tem dentro do portfólio, traz justamente essa dinâmica para a carteira, que torna os perfis bem menos agressivos que qualquer investimento direto feito por pessoa física em alguma plataforma, por exemplo. E olhando o próximo slide, o ponto principal na hora de tomar decisão é o horizonte de investimento. Eu volto a repetir isso porque isso é fundamental. Você
que tem uma idade você que é mais jovem, você pode usar, você pode aguardar, você pode ter alguns anos mais difíceis, até negativos, porque você não vai precisar mexer no dinheiro, você nunca vai precisar realizar algum tipo de prejuízo. Por outro lado, você que já está utilizando esse dinheiro ou está muito próximo de utilizar, é mais indicado, claramente, ficar num perfil mais conservador. Então, eu queria trazer aqui a tabela do ciclo de vida, porque muitas pessoas não se sentem confortáveis em tomar essa decisão de forma independente, e a GEPSA fornece ao participante justamente esse perfil para que ele seja alocado de acordo com a sua idade. Então, eram essas mensagens que nós gostaríamos de passar para vocês. Eu queria agradecer a participação de todos e me colocar aqui à disposição, eu e o Rony, para tirar eventuais dúvidas que venham a surgir. Nós vamos colocar o QR Code novamente na tela, as dúvidas podem ser feitas pelo QR Code, seja da carteira ou seja do cenário econômico. Estamos aqui à disposição para esclarecer a qualquer que seja a dúvida, e também acredito que o time da GEPSAPREV pode também esclarecer dúvidas no que tange aí ao próprio processo, o processo operacional de migração. Mais uma vez, obrigado. Obrigada, Diego. Obrigada, Rony. Enquanto o pessoal vai mandando as dúvidas, né, a gente vai deixar aí o QR Code na tela, então é só abrir aí a câmera do celular, apontar para esse QR Code, e aí vocês já vão ser direcionados para a tela para enviar as dúvidas. Enquanto isso, eu queria trazer aqui algumas informações importantes sobre a campanha de alteração do perfil de investimento. Essa campanha ela vai ser aberta na próxima semana, a partir do dia 1º de março. Então, como o Wagner falou inicialmente, durante todo o mês de março, a campanha ela vai ficar aberta para que os participantes possam aí tomar essa decisão. Essa campanha ela só acontece uma única vez ao ano, então essa vai ser a única oportunidade agora em 2022. Então acho que é importante aí cada participante fazer a sua autorreflexão, baseado aí nas informações que o Rony trouxe de cenário econômico, que o Diego trouxe sobre as nossas carteiras aí dos perfis de investimento. A alteração, para quem solicitar, não é todo participante que precisa solicitar, só quem realmente quer alterar o seu perfil. Quem solicitar esse novo perfil, ele passa a valer a partir de abril, então a partir do dia 1º de abril, o saldo de conta do participante que solicitar a alteração já vai estar investido no perfil novo. E essa alteração ela vai poder ser feita através do nosso site, na área do participante, que vocês já estão acostumados aí a acessar com a senha individual de vocês, ou através do nosso aplicativo, também da GEPSAPREV, vai ser possível solicitar a alteração do perfil. Antes de fazer a alteração do perfil, a gente vai ter ali um questionário para avaliação do seu perfil do investidor. Então, esse questionário aí vai ajudar algumas pessoas a entender um pouco qual é o seu perfil. Não é obrigatório seguir a sugestão desse questionário, a pessoa tem a opção de optar aí por um novo perfil, um perfil diferente do resultado do questionário. Essas são as informações básicas aí relativas à campanha, então fiquem atentos aos comunicados, a gente vai enviar aí através do nosso Instagram, que o QR Code está na tela, para quem quiser seguir a nossa página, e também vamos enviar aí através do e-mail de cadastro de vocês as informações da campanha, o passo a passo, todas as informações. Deixa eu dar uma olhadinha aqui se chegaram dúvidas, para a gente compartilhar aí com o Rony e com o Diego. As meninas que estão acompanhando o slide, a gente tem dúvidas, pessoal? Olá, bom dia. Nós temos sim. A primeira pergunta é: se eu mudo o perfil, todo o saldo investido passa a render conforme o novo perfil ou apenas os aportes novos? Todo o saldo ele é migrado para o novo perfil. Perfeito. A partir de abril, no caso dessa seleção de hoje. Isso, não tem como escolher aí um percentual de divisão. Por exemplo, eu quero 50% em um perfil, 50% em outro. É todo o montante. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Existe a perspectiva de alocação em ETFs de criptoativos?
Não, hoje não há essa perspectiva. Criptoativos ainda é um mercado novo, ainda é um mercado que está começando. Ele é bastante volátil, inclusive ele é muito mais arriscado do que renda variável, do que a bolsa que nós estamos acostumados. E o perfil de aposentadoria, o perfil da Gepsaprev, que é um plano de aposentadoria, não nos permite, nesse momento que essas criptos ainda é um mercado novo, investir. A própria legislação ainda não é clara sobre esse direcionamento também. Obrigada, Diego. Tem uma pergunta aqui que é de uma pessoa que ela está reportando. Ela tem 49 anos, está no perfil conservador. E aí ela diz, na atual situação global, vocês recomendam ir para um perfil moderado? E aí eu acho que vale vocês explorarem um pouquinho, Diego e Rony, a questão do é recomendado mudar, acho que não só nesse cenário específico, mas de forma geral. Acho que a mudança ela tem que ser sempre observada em função do prazo que você tem para usar esse recurso. Se você pretende usar esse recurso, vou me aposentar nos próximos anos, num breve período de tempo, e portanto eu gostaria de ter um saldo daqui a alguns anos que seja um saldo parecido com o que tem hoje, com um crescimento relativamente menor dos investimentos, não faz sentido ficar num perfil mais conservador mesmo. Então eu não tenho nenhuma perspectiva de usar esse dinheiro daqui a 5, 10 anos. Talvez você poderia assumir um risco de estar num perfil um pouco mais arrojado. Mas, de qualquer forma, vamos lembrar que como a dinâmica do mercado mudou, hoje os próprios perfis conservadores já têm uma expectativa de retorno muito maior do que tinham anos atrás, do que tinham nos últimos anos. Os juros no mundo, como o Rony mostrou, os juros no mundo mudou. Então, voltamos a ter uma perspectiva de juros elevada também no conservador. Então, acho que isso tem que ser bastante levado em consideração. Claro, acho que outro ponto importante é você convive bem com volatilidade? Essa tem que ser uma pergunta que cada um tem que se fazer. Porque, às vezes, nós temos a percepção que nós temos a pré-disponibilidade a assumir riscos, mas quando efetivamente olha ali o saldo, olha a conta da Gepsaprev e vê ela diminuindo, nós não nos sentimos confortáveis. E aí só vai poder mudar daqui a um ano. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Tá? Sempre essas várias variáveis na hora de se tomar uma decisão como essa. Perfeito, obrigada, Diego. Uma última pergunta que a gente tem aqui, que a gente está chegando próximo do final do call. No perfil moderado, vocês estão diminuindo o risco de 5% para 4%. Por que não para 3%, sendo que o nosso cenário interno e externo está totalmente inseguro? Bom, perfeito, acho que é uma ótima pergunta. Ali é muito mais uma referência, conforme o cenário vai piorando, e é o que está acontecendo, essas reduções são ainda maiores, tá? É que como os investimentos são realizados em fundos, às vezes tem prazo de investimento mais longo, isso tem que ser feito gradualmente. Não há nenhum impeditivo de se diminuir ainda mais o risco. Mas nós não podemos diminuir muito, porque senão ele vai se aproximar muito do conservador. E aí não faz sentido para aquele participante que está olhando o longo prazo, ficar alocado num perfil que não assume o risco que ele gostaria de ter. Por isso a importância dos perfis serem diferenciados. Então, o risco pode ser diminuído gradativamente, mas nunca pode se aproximar muito do perfil anterior ou nunca pode subir muito do próximo perfil. Então, tem sempre que pensar nessa escala dentro dessa estrutura de perfis de investimentos. Perfeito, obrigada, Diego. Só para a gente finalizar aqui, a gente recebeu duas perguntas. Uma é sobre consulta de alteração de perfil ao longo do tempo, né, que está inscrito no plano, e outra de uma pessoa transferida que deixou a sua conta aqui investida com a Gebsa, se ela pode fazer aportes pontuais. Eu vou pedir para essas pessoas, porque está aqui como anônimo, direcionarem um e-mail para o nosso atendimento, que é o gebsaprev@ge.com, o e-mail, que aí o nosso time vai avaliar o caso específico de vocês e vai passar a orientação aí para os acessos ou para a realização da contribuição direto aqui no plano, tá? E eu acho que chegou uma última pergunta aqui, se der tempo, rapidinho aí, Diego e Rony, só para a gente cobrir todas. Tenho quase 70 anos e já faço resgates, estou no conservador, considerando o momento, sugere-se migrar para o super conservador?
Eu acredito que como você já está utilizando, como o senhor já está utilizando, o senhor ou a senhora já está utilizando esse recurso, e como o juros ficou muito mais atrativo, neste caso faz sentido migrar para superconservador. Excelente, acho que conseguimos cobrir todas as perguntas. Caso alguém tenha alguma dúvida adicional que a gente não conseguiu cobrir aqui, pode ficar à vontade em utilizar o nosso canal de atendimento de e-mail, jepsaprev@ge.com, que a gente direciona aí, caso necessário, para o Diego e para o Rony. Agradecer vocês mais uma vez, Diego e Rony, o call foi muito esclarecedor, a gente já está recebendo aqui alguns comentários agradecendo também, transmito aí a mensagem para vocês, e a todos que participaram também, muito obrigado e um ótimo dia para todos. Nós que agradecemos, bom dia.